eu sonhei e eu trabalhei para ser jogador de futebol. Eu comecei assim, eu nunca deixei de estudar, graças a Deus. Eu tive essa oportunidade de não parar de estudar e até assim, a perseverança com os estudos também. Então, eu nunca parei de estudar. Mas, durante pelo menos 10 anos da minha vida, eu projetei que eu seria um jogador de futebol. Eu queria ser um jogador de futebol. Não foi uma coisa passageira de uma hora para outra, não. Eu trabalhei isso seriamente como o meu futuro, minha profissão. E treinava, e me dedicava, e fazia tudo o que era necessário para ser um jogador de futebol. Então, eu joguei mais ou menos uns 10, um pouquinho mais, uns 10, 11 anos na base, tentando ser jogador de futebol. Acabou que não deu certo, mas o objetivo era ser jogador de futebol. Eu joguei seriamente mesmo. E você passa um período lá e se você ficar, se os caras te aprovarem, você joga no Palmeiras. E foi então que eu falei, então tá bom. Ué. Só que tem um porém. Você vai ter que dizer que você veio da Bahia. Porque o Lima só pode trazer jogador da Bahia. Aí eu falei assim, mas era um primeiro momento. Depois, todo mundo é igual, todo mundo tá atrás das mesmas coisas, dos mesmos sonhos, né? Não vai ter problema. E eu me lembro que no primeiro momento ali, eu ensaiava um sotaquezinho meio baiano, sabe? Assim, é uma mentirinha, é feio, eu conto isso com um pouco de vergonha, mas assim, pô, eu era um garoto procurando espaço, sabe? Pô, se eu tivesse qualidade para jogar, eu ia ficar baiano, paulista, mineiro, gaúcho, de qualquer forma. Depois eu fiquei sabendo, porque as coisas não me eram... Veja só como as coisas funcionam. Muitas vezes a gente critica o jogador, e o jogador, coitado, é o último a saber. Havia uma negociação, o Palmeiras queria 70-30, que o Lima ficasse com 30% do valor de passe para uma negociação futura, e o Palmeiras 70%. O Palmeiras só trabalhava assim, no mínimo, 70-30, 80-20. E o Lima queria 60 para ele, para nós, e 40 para o clube. E houve conversas e não acertaram por causa disso. Então você vê como é pequena a cabeça como a gente cruza com muita gente, né? Então assim, um procurador, ele achou melhor ele garantir um dinheirinho a mais no Juventus, que foi para onde eu fui depois, porque o Juventus aceitou 60-40 e foi onde eu parei de jogar. E não no Palmeiras 30-70. Então, não é aquela coisa, vamos esperar esse cara desenvolver, sabe lá onde vai estar esse cara com 23 anos. Se esse cara for para o Milan, esses 30% meus são ouro. Agora, lógico, se esse cara for do Juventus para o União São João de Araras, esses 60% meus são nada. Né? Então, e o Lima nem te consultou, nada, né? Não, eu fiquei sabendo depois, e tipo assim, meses depois. Porque, sabe, tem muita picaretagem, né? Eu me desiludi de tal forma que eu parei de jogar. E eu fiz um ano, perto de um ano bom no Juventus também, e estava com a esperança de que, chegou a minha hora na Copa São Paulo. Né? Eu tinha 19 anos. 19 anos. E assim, é um ano que o Júnior está explodindo na Copa São Paulo, né? É o ano 19, 20, até 21. E aí, depois de ter feito um ano muito bom, jogando o campeonato estadual e tal, eu estava me preparando, cheguei a estar inscrito, a estar na lista dos inscritos para a Copa São Paulo, pelo Juventus, titular do time, tudo. E aí chegaram uns 2 ou 3 caras, e faltando mais ou menos uns 2 ou 3 meses para a Copa começar. E um desses caras não precisou de muita coisa para virar titular. E eu fui para o time de baixo. E assim, no futebol, eu acho que nas outras coisas da vida não, ainda bem. Mas no futebol, eu sempre senti muito essas injustiças. Tem muita coisa que envolve, né? Você tem o lado psicológico, que tipo de pessoa está te cercando, que tipo de oportunidade você tem ou deixa de ter, com que tipo de técnico você cruza, com que tipo de problema você cruza, porque eu eu cruzei com um pouco de tudo, desde da mínima injustiça ali, de achar que devia ser titular e vir a reserva, até caso de pedofilia. Tudo isso, né? Assim, tudo, a gente vê um pouco de tudo. Porque fica um monte de criança na mão de pessoas que vem de longe, fica lá no... Né? Ladrão dentro do alojamento. Assim, jogador roubando jogador.
Eu sonhei e eu trabalhei para ser jogador de futebol. Eu comecei assim, eu nunca deixei de estudar, graças a Deus. Eu tive essa oportunidade de não parar de estudar e até assim, a perseverança com os estudos também. Então, eu nunca parei de estudar. Mas, durante pelo menos 10 anos da minha vida, eu projetei que eu seria um jogador de futebol. Assim, eu queria ser um jogador de futebol. Não foi uma coisa passageira de uma hora para outra, não. Eu trabalhei isso seriamente como o meu futuro, minha profissão. E treinava, e me dedicava e fazia tudo o que era necessário para ser um jogador de futebol. Então, eu joguei mais ou menos uns 10, um pouquinho mais, uns 10, 11 anos na base, tentando ser jogador de futebol. Acabou que não deu certo, mas o objetivo era ser jogador de futebol. Eu joguei seriamente mesmo, não foi assim, só na brincadeira, não. Bom, eu sou de São Caetano, né? Um dia eu estava jogando bola no prédio onde eu morava, com os meninos lá embaixo, não era nem uma quadra, era um pedacinho de terreno lá do prédio. E aí passou pela rua onde eu morava e do lado de fora do portão nos abordou, o meu irmão estava comigo, inclusive, um professor de uma escolinha, de um clube lá de São Caetano chamado Santa Maria. São Caetano tem uma série de clubes assim que são vinculados à prefeitura. O Santa Maria é um deles, ou era um deles, né? E ele viu a gente ali jogando, ele falou: ó, eu sou professor de uma escolinha de futebol do Santa Maria, tal, gratuita, são 2 vezes por semana, terça e quinta, 9 às 11. Vocês não gostariam de trocar esse pedacinho de chão aí por uma quadra, começar no futsal e tal? E aí eu chamei a minha mãe à época e contei, né, da oportunidade, e ela nos levou, né, a mim e ao meu irmão, para a escolinha. E foi ali que tudo começou, porque a escolinha foi o primeiro passo para que eu chegasse ao time de futsal do Santa Maria. E o time de futsal do Santa Maria, de garotos, ele jogava os campeonatos que eram os mais importantes, o estadual e o metropolitano de São Paulo. Então, enfrentava times fortes, Corinthians, Palmeiras, GM, a General Motors, Banespa. Assim, os campeonatos eram muito disputados e quando você era inscrito, você era federado. Então, você estava ali, você já tinha o seu primeiro documento vinculado à federação, no caso, a Federação de Futsal. Então, tudo começou ali. Esse foi o primeiro passo. Da escolinha, eu fui fazer um teste no time. Eu lembro que a escolinha era de manhã e os treinos do time eram à noite. Eu era pré-mirim, na época, era o nome da categoria. E aí eu fui federado no time e comecei a jogar sério, né? Porque ali já é sério. Quando você tem uma fichinha rosa da Federação Paulista, eu me lembro até da cor, né? Pô, o cara assinou a ficha rosa da Federação, ficava assim, todo mundo, nossa. E se assinava a fichinha rosa da Federação Paulista, você já se sentia importante ou dando um primeiro passo para, quem sabe, se tornar jogador. E dali eu fui para o campo, eu era sócio, eu morava perto, né, do Corinthians, e eu comecei a jogar futebol na escolinha, na escolinha não, no campeonato interno do Corinthians, campeonato de associados do Corinthians. E tinha um evento anual que era assim, o time dos associados, a seleção dos associados, que disputavam esse campeonato contra o time base do Corinthians. E os técnicos da base do Corinthians observavam com cuidado os associados, né? De repente tiravam um ou outro dali. E eu saí dali para o time do Corinthians, de campo, né? Em 1993. Eu tinha 14 anos, era o Mirandinha o técnico. Era o Mirandinha, 14. Aquele Mirandinha que quebrou a perna, era o Mirandinha. E eu tinha 14. E ali, então, assim, a coisa foi ficando cada vez mais séria, porque eu não parei de jogar futsal, eu continuei no futsal, e eu fui federado no futebol de campo, e ali começou a minha trajetória, e foi ficando, assim, cada vez mais latente o desejo de ser um jogador de futebol mesmo. Eu sempre fui zagueiro, só quando era bem garotinho e tal, porque, assim, o cara que não tem capacidade de ser centroavante, ele recua, ele vira ponta. Aí o ponta percebe que na ponta não dá, não tem muita habilidade para ponta. Então vamos pegar um meiuca ali, um volante. Mas volante, daí você vai indo para trás. Só faltou eu recuar para o gol. Então eu comecei sonhando em ser um centroavante goleador e virei um zagueiro. Mas quando toda a minha base eu fiz já como zagueiro. Fiz como zagueiro. Assim, zagueiro sério, terno e gravata mesmo. Ou zagueiro cada enxadada na minhoca? É um pouco de cada. Um pouco de cada. Você adaptava bem o jogo, né? Eu batia um pouquinho. Mas você não pode ser bonzinho, né? Até porque, Bernardo, assim, você cruza com muita gente nas categorias de base
cujo aquilo é a única esperança da vida, né? Assim, graças a Deus, repito para você, eu tive o privilégio de não ter de parar de estudar. Eu passei muita dificuldade também, assim, quando criança, com o desemprego do meu pai, assim, problemas familiares, de saúde. Meu pai desenvolveu alcoolismo, então, assim, eu tive muitas dificuldades financeiras também. Mas eu tive a oportunidade, assim, suado, graças à minha mãe, aos esforços da minha mãe, de continuar estudando sempre. Mas só que você cruza com caras que vêm, um vem de lá, o outro vem de baixo do Brasil, o outro vem de cima, o outro vem do leste, do oeste. Você cruza com gente de todo jeito e cujo o que está vivendo ali é o único fio de esperança para se ter uma boa vida. Então você não pode bobear. Então você tem que estar com a mesma força dos caras. Então eu batia um pouquinho, confesso que eu batia um pouquinho. Até porque zagueiro não pode aliviar. E foi um ano legal, foi um ano bacana. Eu tive boa experiência, joguei campeonato com a camisa do Corinthians, até que me pintou uma oportunidade no final do ano, depois desse primeiro ciclo, de ir para a Portuguesa. Porque ali eu era infantil, na minha época, eu não sei se hoje ainda é assim, hoje é muito sub, né? Sub-15, sub-17, sub-20 e tal. Na minha época, a primeira categoria séria mesmo era o infantil, que você estava ali de 14 para 15 anos. E depois o infantil era 1 ano, depois você jogava 2 anos no juvenil, 16, 17, e o júnior a partir daí, 18, 19, 20, porque assim, lembra, o jogador ele demorava mais para chegar ao profissional. Sim. Hoje, um garoto com 18 anos, você vê o garoto e fala, pô, tá no júnior ainda com 18, tá velho, né? E na minha época, a Copa São Paulo se jogava até 21 anos. Né? Tinha gente de 21 anos jogando Copa São Paulo, tinha gente que descia do profissional para jogar a Taça São Paulo. Então, eu justamente fui parar no Corinthians nessa, como é que eu posso dizer, nessa fusão de uma coisa mais ou menos séria, que eram as primeiras categorias ali, que eram dentinho, dentão, dentinho, dentão, dente de leite, para o infantil. Né? E aí me pintou uma oportunidade séria na Portuguesa, um ano depois do Corinthians. E a Portuguesa está aproveitando bem o primeiro ano de juvenil, o primeiro ano está porque o primeiro ano de juvenil ele basicamente treina. O segundo ano joga e o primeiro ano é sparring durante um ano do segundo ano de juvenil. E eu tive a notícia e o convite, e foi nesse sentido. A Portuguesa está dando bastante chance para primeiro ano. A geração de segundo ano deles era 78, eu sou 79. Não é lá essas coisas. Então, de repente, você pode ter mais espaço para jogar. Topa. Então, fui. A questão do Corinthians não foi nem que você não teria chances. Você decidiu pela Portuguesa porque você achou que ia ter mais chances mais cedo. Eu tive boas oportunidades para jogar no Corinthians. Eu não me firmei como titular, mas eu tive boa chance de aparecer. Eu fiz um bom ano. Sim. E aí fui para a Lusa. E a Lusa era assim, sempre foi muito, muito bem conceituada nas categorias de base. Né? Era um sonho jogar na Portuguesa. E sempre tratou muito bem as categorias de base. Foi o time assim, onde eu estive por mais tempo. Eu estive por 2 anos e meio da minha base, foi na Portuguesa. Né? E no futsal depois. Eu joguei o Infanto. O Infanto, à época, 15 anos. 15, 16 eu joguei. 15. 16 já era o juvenil. Eu joguei na Portuguesa também, com um time muito bom. A gente quase foi campeão estadual, um time muito forte. Nesse time jogava, o único cara que virou foi o Marcelo Santos. Depois jogou na Portuguesa, no Internacional, aí terminou a carreira acho que no Noroeste. Então não virou aquilo que parecia que ia virar, mas ele fazia parte desse time. No Corinthians eu vi surgir o Kleber, porque eu sou 79 e o Kleber era 80, o Kleber, que lateral esquerdo, que portanto foi seleção e tudo. Aquele lado esquerdo do Corinthians forte, né? Com o Gil e o Ricardinho. Isso. E aí eu me encontrei na Portuguesa. Eu tive bons anos lá na Portuguesa. Foi legal. Foi bacana. Eu fiquei um ano e meio de juvenil, então até 16 para 17. Foi quando me pintou a oportunidade de ir para o América, de Rio Preto. E aí eu fui para o América de Rio Preto. O América está com um projeto bacana, tal. Inclusive eles têm um centro de treinamento aqui em São Paulo. Você topa aí? Eu topo. E assim, aí já começam a surgir aqueles que são os representantes, aqueles que te dão indicações, né?
E eu tive indicação de dentro mesmo da Portuguesa que o América estava com um projeto bacana de jogar um Campeonato Paulista forte, de ser campeão. E aí eu fui emprestado, como se fosse emprestado. Eu não cheguei a ter carteira assinada, porque é É diferente de meu, hoje. mas vai lá. Hoje, com 13 anos, você tem documentos assinados. Mas hoje, com 13 anos, o garotinho assina a carteira profissional. Eu acho que é assim, né? Então, Não, é um contratozinho parecido, mas é vínculo. então, mas é diferente do que era na minha época. Era muito mais superficial. Né? Me lembro que, assim, para nós ouvir falar, pô, o cara profissionalizou. Nossa, então o cara é a glória. O cara profissionalizou, o cara assinou uma carteira, né, dizendo que ele é um jogador de futebol profissional. Mas demorava isso, né? E então eu fiquei um ano, fiquei 10 meses no América, alojamento, e foi um bom ano, joguei bem, tanto que eu volto para a Portuguesa depois. Né? Joguei esse ano no América e volto para a Portuguesa depois, que já era o finalzinho do juvenil partindo para o júnior. E aí eu esperava que eu fosse ter oportunidade na Copa São Paulo, né? Porque ali estou subindo. Apesar de que eu sabia que a Copa São Paulo era mais para caras de 20 anos, 19, 18 não pegava nem nos coletes, né? Então eu passei mais um ano e pouco, mas basicamente treinando e jogava quando não era prioridade. Então assim, o 77, 78 vai treinar para a taça e o 79 vai fazer o Campeonato Paulista. Então o 79 estava ali, eu indo para o Campeonato Paulista. Treinador da Portuguesa era o Cardozinho, o Cardoso que foi lateral da Portuguesa por muito tempo. Assim, era um bom treinador na base. E depois ele trocou por um cara chamado Macalé, que esse já não ia muito com a minha cara. Ele não gostava do meu futebol, não posso dizer trouxe, mas apareceram lá uns 4 ou 5 caras que vieram com ele e que são caras de confiança, e essas coisas acabam acontecendo, né? Entendi. E tanto é que, assim, eu estava vivendo um momento meio esquisito depois lá com o Macalé, e eu era muito conhecido de um diretor já falecido da Portuguesa, chamado Toninho Figueiredo. E o Toninho, como ele era dirigente da Portuguesa, ele não podia ser como se fosse um empresário meu dentro da Portuguesa. É ilegal. Não podia ser um... Então ele falou, olha, aqui tá ruim, nós vamos ter eleição, as coisas estão esquisitas, eu não sei o que vai ser do Macalé, eu não sei o que vai ser da Taça São Paulo, então eu te aconselho a sair. Aí ele me falou, pô, mas para onde que eu vou, Toninho? Né? Assim, pô, tô aqui esperando a minha oportunidade aqui, não vale a pena brigar por espaço? Acho que não. E aí foi quando me surgiu até uma história que eu contei recentemente num podcast, né, do qual eu participei, a chance de ir para o Palmeiras. O Toninho falou, eu conheço um empresário, ele trabalha também com o Palmeiras, mas primordialmente ele trabalha com jogadores que vêm da Bahia. Então, ele é como se fosse um representante da base do Palmeiras na Bahia. Ele trazia caras para o Palmeiras da Bahia. Era um dos trabalhos que ele tinha. Depois, ele se tornou empresário de outros caras e tal. Ele até que subiu um pouquinho, não durou muito, mas teve uma carreira mais ou menos como procurador. Era Lima, o sobrenome dele, não me lembro do primeiro nome, era Lima. E então, o Lima te leva para o Palmeiras. E você passa um período lá e se você ficar, se os caras te aprovarem, você joga no Palmeiras. E foi então que eu falei, então tá bom, ué. Só que tem um porém. Você vai ter que dizer que você veio da Bahia. Porque o Lima só pode trazer jogador da Bahia. Aí eu falei assim, mas é no primeiro momento. Depois, todo mundo é igual, todo mundo tá atrás das mesmas coisas, dos mesmos sonhos, né? Não vai ter problema. E eu me lembro que no primeiro momento ali eu ensaiava um sotaquezinho meio baiano, sabe? Assim, é uma mentirinha, é feio, eu conto isso com um pouco de vergonha, mas assim, pô, eu era um garoto procurando espaço, sabe? Pô, se eu tivesse qualidade para jogar, eu ia ficar baiano, paulista, mineiro, gaúcho, de qualquer forma. Né? Então, assim, se precisa disso para eu ter a primeira oportunidade de fazer os treinos e tal, então, vamos embora. E aí eu peguei era um time bom do Palmeiras na base. Tinha o Thiago Gentil, que é 80, que virou o Rodrigo Tadei, que jogou na seleção da Itália, que virou, era 80 também o Tadei, ou 79, acho que 80. Tinha o irmão do Jamel, o Carluccio, que era um monstro das categorias de base. O Luciano, que depois virou Heriberto na Itália, não sei se você se lembra dessa história,
descobriram que ele Não. era gato, e acho que ele jogava na Udinese ou no Kievo. E aí, pô, procura depois, Luciano Heriberto, porque ele tinha o nome dele era Luciano, mas ele na base era Heriberto porque ele jogava com documento falso. E ele subiu Tipo pro profissional. Tipo o Sheik, né? O Emerson, o Márcio. Isso, exatamente. E então era uma base muito boa. E eu passei uns meses lá, uns 3 meses, e muito bem nos treinos, muito bem. Estava numa fase bem boa. E aí eu soube depois que eu fui aprovado, mas que tinha alguns problemas ali envolvendo a negociação com o Lima. E foi quando que depois eu fiquei sabendo, porque as coisas não me eram... Veja só como as coisas funcionam. Muitas vezes a gente critica o jogador, e o jogador, coitado, é o último a saber. Havia uma negociação, o Palmeiras queria 70-30, que o Lima ficasse com 30% do valor de passe para uma negociação futura, e o Palmeiras 70%. O Palmeiras só trabalhava assim, no mínimo, 70-30, 80-20. E o Lima queria 60 para ele, para nós, e 40 para o clube. E houve conversas e não acertaram por causa disso. Então você vê como é pequena a cabeça como a gente cruza com muita gente, né? Então assim, um procurador, ele achou melhor ele garantir um dinheirinho a mais no Juventus, que foi para onde eu fui depois, porque o Juventus aceitou 60-40, e foi onde eu parei de jogar, e não no Palmeiras 30-70. Então ele não é aquela coisa, vamos esperar esse cara desenvolver, sabe lá onde vai estar esse cara com 23 anos. Se esse cara for para o Milan, esses 30% meus são ouro. Agora, se esse cara for do Juventus para o União São João de Araras, esses 60% meus são nada. Né? Então, e o Lima nem te consultou, nada, né? Não, eu fiquei sabendo depois, e tipo assim, meses depois. Porque, sabe, tem muita picaretagem, né? Muita picaretagem, inclusive, de quem trabalha com você mesmo, né? Eu até penso em escrever ainda um livro para contar uma série de contos, assim, de coisas que eu vi na base, que eu vivenciei, assim, tem muita coisa legal. Depois eu me desiludi de tal forma que eu parei de jogar, e eu fiz um ano, perto de um ano bom no Juventus também, e estava com a esperança de que, chegou a minha hora na Copa São Paulo, né? Eu tinha 19 anos. 98, 19 anos. E assim, é um ano que o Júnior está explodindo na Copa São Paulo, né? É o ano 19, 20, até 21. E aí, depois de ter feito um ano muito bom, jogando o campeonato estadual e tal, eu estava me preparando, cheguei a estar inscrito, a estar na lista dos inscritos para a Copa São Paulo, pelo Juventus, titular do time, tudo. E aí chegaram uns 2 ou 3 caras, e faltando mais ou menos uns 2 ou 3 meses para a Copa começar. E um desses caras não precisou de muita coisa para virar titular, e eu fui para o time de baixo. E assim, no futebol, eu acho que nas outras coisas da vida não, ainda bem. Mas no futebol eu sempre senti muito essas injustiças. Então não é que assim, então eu vou para o time de baixo, eu vou para a reserva, e agora é que os caras vão ver do que eu sou capaz. Não, eu sentia muito, eu me encolhia, eu treinava mal, e eu ficava decepcionado, e eu não reagia. Sabe? Isso marcou a minha trajetória no futebol. Talvez se eu tivesse agido de uma outra forma, talvez eu tivesse virado jogador. Mas eu fui forjado durante 10 anos a engolir sapo, porque se você está na base, a pontinha do iceberg é o Messi, é o Cristiano, é a história do cara que sai da Ilha da Madeira e vai para o Sporting e vira ídolo no Manchester, não sei o quê. Isso é uma pontinha desse tamanho. A trajetória de quem quer se tornar jogador de futebol é muito dura, é muito triste. Tem muito mais tristezas e dificuldades do que alegrias. É muito complicado, muito triste. Muito triste mesmo. Eu recebi apoio do meu pai e da minha mãe enquanto eu quis, até a hora que eu não quis. E foi assim, esse momento foi emblemático. Caí para o time B, às vésperas do que eu achava que ia ser, e não ia ser. Mas a ilusão era ali. Na sua hora, né? Copa São Paulo com 120 clubes. Alguém vai olhar para mim e falar, pintou o novo Baresi. Não é assim, né? Mas para o garoto acontece. Então, acontece. Mas para o garoto é assim. E aí eu decidi parar. E foi muito difícil, e eu precisei fazer terapia, porque, assim, acabou. O que vai ser da minha vida?
Era a sua eu vida. estou estudando, mas o estudo é secundário. Não me interessa o que eu estou fazendo. Eu não vou ser feliz. Eu só seria feliz jogando futebol. Era essa a minha primeira impressão. E foi muito difícil. Mas eu decidi E, parar, porque eu não aguentava mais. Meu pai era fanático pro futebol, tudo era futebol. Meu pai faleceu em 2014 e era tudo futebol. Então, assim, a gente cresceu numa família de... Meu avô jogou no Clube Atlético Ipiranga, que era no passado era um clube legal, né? Assim, tinha futebol, entre aspas, profissional. Então, a gente foi criado. O meu irmão também. O meu irmão chegou até mais perto de ser jogador do que eu. Meu irmão era melhor do que eu, inclusive. também era zagueiro? E era zagueiro ou lateral esquerdo. Era aquele lateral esquerdo alto, né? Assim, diferente desse lateralzinho esquerdo que cruzador, que vai para a linha de fundo. É. E tanto que jogava, servia para a zaga também. Engraçado que assim, isso foi lá na década de 90. Imagina isso hoje. Hoje é muito, utiliza-se muito isso. É o terceiro zagueiro sem um lateral. Então, assim, o cara tem uma técnica em tese maior que a do zagueiro para chegar no ataque. Então você tem um terceiro zagueiro, mas é um terceiro zagueiro que avança se o time precisar. É bem legal isso, né? Sim. E o meu irmão era mais ou menos isso. Era canhoto, zagueiro, era quarto zagueiro e lateral esquerdo. Então os meus pais me apoiaram até onde eu quis. E sofreram com a gente, sofreram com as injustiças e choraram comigo, com meu irmão e sorriram algumas vezes. Porque eu fui com futsal também até 15 anos. Até que o técnico do campo começou a torcer o nariz e falou: bicho, você vai treinar aqui de segunda a sexta, às vezes 2 períodos, e vai treinar de terça e quinta à noite futsal? Vai vir estourado para mim no fim de semana? Não vai. Então, você que opte. Aí eu parei com o futsal. E eu jogava os dois na portuguesa, né? Eu jogava o campo e o futsal ao mesmo tempo na portuguesa quando eu parei. Só que o Cardozinho falou, né? Escolhe, bicho, não vai dar. O Alex foi só de me ver depois de velho, em Copa de Imprensa. Tá. Não teve essa... Não, eu não cruzei com ele. O Alex é mais velho que eu, ele é 7, acho que 4, eu sou 7,9. Não sei se o Alex é 7,4, 7,6. Não saberia exatamente a idade dos dois, mas pensei que pudesse ter tido esse confronto aí, mas então foi depois, então. Eu joguei ao lado do Fernandinho Marchiori, que agora recentemente foi demitido da Portuguesa. Eu achei legal quando o Fernandinho voltou e virou técnico da Portuguesa, porque a gente jogou junto na base. O irmão dele era bom também, jogava na base da Portuguesa. Mas você vê, assim, eu cruzei com muita gente. E poucos daqueles com quem eu cruzei viraram. Né? Você vê, assim, olha como muitos vão ficando pelo caminho. Né? Muitos vão ficando pelo caminho. Essa transição da base para o profissional é muito cruel. Às vezes eu conheci muitos caras que eram artistas na base. O Marcelo Santos, esse que eu citei, é um deles. E depois vira profissional mais ou menos, sabe? Não vai, não vira. Às vezes fogo. Nem chance tem, né? Isso. Pô, para nós o Marcelo Santos era um super astro. Você, pô, esse cara vai virar jogador de seleção brasileira e não vai. E o cara não desenvolve. Como foi aquele Toró, não lembra, do Fluminense também? Na base era um absurdo. Isso. Fazia chover. O Lulinha do Corinthians. Outro também. Exemplos. Porque tem muita coisa. Né? Janchera, exato. Porque assim, tem muita coisa que envolve, né? Você tem o lado psicológico, que tipo de pessoa está te cercando, que tipo de oportunidade você tem ou deixa de ter, com que tipo de técnico você cruza, com que tipo de problema você cruza, porque eu eu cruzei com um pouco de tudo, desde da mínima injustiça ali, de achar que devia ser titular e vira reserva, até caso de pedofilia. Tudo isso, né? Assim, tudo, a gente vê um pouco de tudo. Que fica um monte de criança na mão de pessoas que vem de longe, fica lá no... Né? Ladrão dentro do alojamento. Assim, jogador roubando jogador dentro do alojamento. Cadê a carteira do cara? O outro pegou. Aí você descobre que o outro pegou. Os caras dormem juntos. Pegou a carteira do outro. Sabe? Nossa, é muito cruel. Muita coisa. Vai acho que botar aquele projeto para frente, hein? Esses contos da base aí dá para render, hein, cara? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa. A base é muito, assim, somando o que eu e o meu irmão vivemos, nossa, tem muita história, assim, muita coisa. Paulo, era isso. Obrigado aí pela atenção. Hoje era só realmente para a gente conversar mais sobre esse ponto aí da sua vida, que era a sua vida de atleta, né? Antes de virar esse monstro da narração. Obrigado aí, cara, pela atenção. Ainda mais que foi em cima da hora aí. Valeu aí demais, tá?
Eu que agradeço, eu que agradeço. Depois, assim, a transição foi... eu fui trabalhar com comunicação. Primeiro fiz publicidade, né? Segui estudando, fiz publicidade. E aí eu fui apresentar um trabalho na publicidade, numa aula de publicidade. E eu me lembro que, assim, o trabalho era áudio e vídeo. E eu já estava envolvido, aí é uma história mais longa, com rádio pirata, com rádio comunitária, porque o pai de uma menina que eu namorava trabalhava com isso, e como eu parei de jogar futebol, ele falou, vai lá, você não quer trocar os CDs? E não sei o que. Eu fui trocar os CDs e, de repente, eu me vi locutor, falando no microfone. E aí eu fui apresentar um trabalho de faculdade, eu usei o estúdio dessa rádiozinha pirata, lá do Ipiranga, e uma menina viu que estudava comigo, e ela trabalhava numa TV feita por voluntários, uma TV comunitária lá do ABC, de onde eu sou. E ela falou, pô, você fala tão firme e tal, gosta de futebol, lá a gente mostra jogo do VT do Santo André, do São Caetano, de time de categoria de base, você não gostaria de comentar os jogos? Eu falei, pô, ótimo. E legal, põe o meu nome aí. Aí chamaram, meses depois, um dia o narrador faltou, eu, ao invés de comentar, narrei o jogo e nunca mais parei de narrar. Então, sempre assim, né? É sempre aquela brecha transição. Que está pronta, né? E o futebol nunca me deu essas brechas. Sabe quando parece aquela coisa assim, é para ser ou não é para ser? O futebol parece que estava sempre me testando. Sempre, pelo contrário, né? Até onde ele vai. Vamos ver até onde ele vai. Tirando as suas chances, né? Isso, não caía nada que você falasse assim, pô, que legal essa oportunidade. Para mim, nunca foi. Para outros, acontece, como aconteceu para mim no jornalismo, mas no futebol foi sempre assim, na marra, cada vitória era suada, e vencendo injustiças, e superando dificuldades, sabe? Sempre foi muito difícil a minha trajetória. Mas eu aprendi bastante. Não era para ter sido, e era para ter sido isso. O que está acontecendo, né? É o que eu penso, Que Deus encaminhou assim, o meu destino para isso que eu virei hoje. E tá de boa, assim, né? Tá satisfeito, tá feliz. Muito. Eu sou um ex-boleiro frustrado, porque eu sou teimoso, eu jogo bola até hoje, eu gosto de competir, tudo que é bequinho de várzea eu me enfio. Estão formando um time, jogando um campeonato de várzea lá no meio da favela do não sei o que. Vamos embora, põe o meu nome aí. É mesmo? Eu só não vou quando o meu horário de trabalho me impede. Lógico. Mas eu eu treino para me manter em forma, para poder jogar, eu sou competitivo, eu gosto ainda. Mas já rolou esse campeonato de várzea recentemente? Depois da fama? Rolou, eu jogo. Tem um time que eu jogo que se chama Atlético Maneiro. Tem até um outro jornalista, tudo. E joga um campeonato de várzea chamado Master Liga, que é bem disputado, é 35 mais, eu tô com 42. E eu vou, onde que tiver. Outro dia nós fomos aí num campo que jogar à noite, você não via nada, mal iluminado, no meio do Paraisópolis, e eu tava lá jogando. Pô, maneiro, tem foto disso? Tem registro? Tenho sim. Eu fui capitão do time, eu até botei no Twitter, inclusive. Eu ali do lado do juiz, assim, e o capitão dos caras, naquela fotinha de capitão, sabe? Se você precisar de foto, eu tenho uma outra foto da base. Eram outros tempos, né? Década de 90, então não é como hoje. Mas se você precisar de alguma coisa, você me fala que eu... Obrigado, valeu, Bernardo. Tá bom, Paulo? Falou, obrigado. Valeu, Bernardo. Eu que agradeço. Obrigado aí também. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Qual?